Ai, gente, na hora. Deixa eu ajeitar isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acordou, filho? O filho acabou de acordar. Simbora pegar um cafezinho. O que foi? Vai estar gelado. Tá gelado, desliga o ar-condicionado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Criança já acordou. Vamos nós, a nossa convidada já chegou. Vamos nós para mais um papo das 8h35. E às sextas-feiras eu decidi fazer com uma convidada, e essa convidada é uma tutora que fez comunicação intuitiva ou que entrou no meu desafio. Deixa eu ver se a gente ainda tem mais um restinho de café, porque eu já tomei meu café da manhã, ela já tá aqui. E o papo das 8h35, a gente fala a ideia. Bom dia, Cláudia, bom dia, Daiane. E a ideia desse papo das 8h35 é que vocês possam ter o olhar das outras pessoas que já fizeram constelação, que já fizeram comunicação intuitiva e como foi esse movimento para vocês. Esse é o objetivo. A terapeuta Cláudia vai ser uma das que eu vou convidar, ela ainda não sabe, tá sabendo agora. Bom dia! E com o objetivo mesmo de vocês trazerem o olhar, porque assim, quem não sabe, quem não conhece, vai começar a ver não de um olhar profissional, não olhar de uma veterinária sistêmica ou uma terapeuta consteladora. Quantas vezes você percebe que o seu animal é um espelho? A gente vai ficar 20 minutos, 20 a 30 minutos, não vai ser nada muito longo, mas também não sei, porque a gente começa a fluir. E deixa eu ver se eu consigo, antes da gente começar, eu vou convidar ela. Eu estou com um problema, convidar ao meu espelho. Como assim? Você percebe? Deixa eu enviar para as pessoas queridas. Você percebe o quanto, vou abrir aqui no computador, você percebe o quanto o seu animal, você recebeu o convite? Você já percebeu o quanto seu animal espelha você? O quanto tem coisas nele muito parecidas? Ela entrou. Deixa eu inverter, sempre inverte a câmera. Sempre, bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Isso, deixa eu afastar um pouquinho. Tá, eu vou enviar para as minhas 5 amigas, 10 amigas, 10 queridas. Eu envio todos os dias quando eu estou no papo das 8h35. Esse é um papo diferente, é um papo com uma tutora, é um papo onde ela vai trazer os relatos dela, de como... Enviei para ela própria. Enviei para você. Vamos embora. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Obrigada mesmo de aceitar esse convite. Eu tentei lembrar de quando nós nos conhecemos, mas falei, ela deve saber. Eu ia ter que olhar no histórico lá de quando foi, e foi aqui, né, na rede social, eu acredito que foi aqui. Na verdade, foi uma indicação da Aline, da veterinária. Veio de uma veterinária. Olha como isso é importante, esse olhar. Vamos lá, eu gostaria que você se apresentasse, me falasse um pouco de você aqui. Se você tem algum trabalho aqui na rede social, que às vezes as tutoras não têm, mas vamos lá. Entre. Bom dia, gente. Estou vendo Patrícia, Claudinha aqui já, queridas. Sou a Bárbara, eu sou arquiteta, né, de formação, trabalho com isso também. Aqui nas redes sociais, vocês já devem estar vendo meu @, eu tenho um perfil que são os Brownies Bárbaros, né, que é o meu empreendimento, né? E eu estou empreendendo já nesse ramo já tem 2 anos, né, em 2022, que foi quando a gente se conheceu. A gente se conheceu mais pro finalzinho do ano, foi mais para dezembro. Isso, eu lembro que foi em dezembro, mas eu não lembrava da época, foi em 2022. Foi 2022. Nossa, vai fazer 2 anos que já estamos nesse processo com a Pretinha. Né? Sim. E eu tenho 3, né, cachorros. Tenho o Panqueca,
Tenho a Pretinha e tenho a Leila. Pretinha é mãe da Leila. Pretinha está aqui do meu lado e muito provavelmente ao longo dessa live vocês vão ouvi-los, porque é quase impossível eu falar alguma coisa, fazer um áudio, fazer um vídeo, eles não se manifestarem nesse meio do caminho. Então, provavelmente vão ouvi-los. E Panqueca, ele aparentemente, né, um cachorro que é saudável, é bem na dele, vive a vidinha dele de cachorro, desde que a gente resgatou. Todos os três, né, foram resgatados, né, na rua. E todos. A Leila em 2020, ano da pandemia, mas um pouquinho antes da pandemia. E Panqueca em 2020 também, mas já depois da pandemia, lá para setembro. E Pretinha em 2021, um ano depois, basicamente, do Panqueca. E tanto Leila quanto Pretinha, elas têm doenças, né? Que são. A Leila realmente tem uma doença que até então, né, não tem cura. E há tempos atrás nem tratamento tinha, né? Que é a leishmaniose. Isso. Curioso, Leila e leishmaniose. Olha só essa sonoridade. E quando a gente pegou e batizou, a gente nem fazia ideia. Na verdade, a gente nem conhecia essa doença. Foram muitos exames, muita coisa. A gente achou que era uma vira-latinha, filhotinha lá que estava cheia de carrapato era só isso. Mas não foi bem assim. Então foram muitos exames, muitos gastos já, né, de cara, que a gente até então não tinha noção, porque a gente não tinha, de fato, animais nossos, né? O máximo que eu tinha era um cachorrinho idosinho, que era mais da minha sogra do que nosso. Mas como a gente morava basicamente no mesmo lugar, a gente acabava cuidando. Então, na época que a gente casou, eu castrei ele, que ele não era castrado. Tinha alguns cuidados, mas Seu, né? Mesmo não sendo seu, você sempre cuidando. Sempre, né? E eu vim também de uma família que sempre teve isso muito forte, né? Sempre, só que não com cachorros, né? Na minha vivência de criança, nunca tive cachorro. Sempre gatos, né? Na casa da minha mãe sempre foram gatos. E eu lembro que foi uma coisa, assim, desde criancinha já existia gato antes de mim. Minha mãe já tinha gato. Só que ela tinha duas gatas. Nada demais, assim, né? Depois que eu fiquei adolescente, que aí morreu uma dessas gatas, eu ainda era criança. E a outra durou muito, durou tipo 16 anos, 17 anos. E quando eu tava na adolescência, assim que eu conheci meu marido, que então era meu namorado, que a gente tá juntos há 17 anos, né? Então, assim, já é uma mais que eu brinco que é mais que a vida dele, metade da vida dele já tá comigo. Então, assim, quando a gente se conheceu, a Kika ele chegou a conhecer a Kika, morreu logo uns meses depois. E aí veio a primeira, a Millie. Depois da Millie foi um negócio desenfreado, que eu nunca percebi na minha vida. Foi um negócio de resgatar gato na rua. E resgatar gato na rua, e aparecer filhote, e não sei mais o quê. E minha mãe ficou uma gateira. Já eu tenho 9 gatos. Então, assim, é cada coisa mas sempre nesse lugar, de tipo, meu Deus, coitadinho, me botaram aqui na porta, vai morrer. Filhote, abandonado. Será que apareceu e entrou aqui? Teve uma que foi assim, não sei até o que aconteceu. Brota. A minha mãe abriu o portão pra pegar o lixo. Brota. De repente, ela veio tudo certo, ela veio andando, entrou, foi subindo as escadas, assim, entrou, subiu no sofá da minha mãe. Minha mãe ficou assim, que é isso? Então, assim, era nesse nível. E aí eu acabei, obviamente, trazendo, né, essas coisas para mim, para minha vida. Ficamos até 2 anos sem pegar um animal nosso depois que casamos. Mas cuidava da rua, né? Mas cuidava da rua, porque a gente morava na comunidade aqui do Andaraí, e ali a realidade das pessoas e dos animais é muito, muito complicada. Geralmente as pessoas não têm nem noção, assim, quem nunca viveu, quem nunca foi. Então a gente ficava com pena, ficava com dó, os animais sempre se aproximavam muito da gente, a gente chegava de carro, até a gente andar em casa tinha um pedaço, né, uma trilhazinha. Então todos vinham e tal, e a gente começava a se apegar. Então, assim, muitos morreram ao longo desse processo, realmente. E que a gente se apegava, depois, foi atropelado, morreu de não sei o quê, encontra morto. E era nesse nível. Mas alguns permaneceram, né? Duraram. E a Pretinha, Panqueca, foram 2 que a gente pegou dali.
A pretinha por último, né? A ordem não foi muito bem essa, mas foi isso. E a Leila também, só que a Leila foi uma das filhotes sobreviventes das ninhadas que a pretinha teve. A pretinha tinha lá o seu dono, né? Tinha um, um lugar, apesar de todos ficarem soltos lá, ela tinha um lugar, mas essa pessoa também não tinha, mal tinha condição para cuidar dela mesma, então sem, né, não tinha nem como pensar em cuidar dela, né? Ela simplesmente cachorro dali, né, do quintal que cuida da casa. E eu lembro que a Pretinha tinha uma mãe também, que era princesa, e a gente tinha ficou muito próxima, tive uma conexão muito forte, eu principalmente com a Pretinha. E quando ela teve a ninhada, que foram assim, 10 filhotes, todos morreram, só sobrou a Leila, pelas condições, enfim, que ficava. E a Leilinha começou a, né, sobreviver, crescer, e começou a ir pra rua, procurar comida e tal, mas toda aquela cambitinha dela sempre ficava pra trás, desgarradinha, todo mundo que saia Cresceu, né? correndo, ela ficava lá. E, de qualquer Foi crescendo. forma, é a tal da lei, é a lei normal da natureza. Imagina se os 10 sobrevivessem e tal, mas olha como que é a natureza, né? Os mais fortes vão sobreviver e ir-se embora, continuar para perpetuar a espécie. Isso é a natureza. Isso é a natureza. E é normal, e é natural. E só uma. E só uma. E aí eu lembro que assim, foi passando o tempo e tal, e a gente continuava, né, com esse mesmo jeito, dar comida, dar água, botar água e tal, na rua, e aí todos comiam, ela lá daquele jeito meio sempre pra trás, e aí eu lembro que, tipo, obviamente foi se apegando. E aí eu falei, nossa, ela tá fraquinha, teve uma vez que eu falei, ela tá fraquinha, né, cheia de carrapato, e eu fui trabalhar, nessa época era 2020, mas ainda não tinha estourado a pandemia, era tipo janeiro. E eu falei, pô, tadinha, daqui a pouco ela vai embora também, que nem os irmãos, né? Do jeito que ela tá. Aí eu lembro que eu fui pro trabalho e ela não tinha esse nome de Leila. A gente brincava assim, né, cada hora eu chamava de um nome, até pra não apegar. A pretinha era pretinha porque ela era pretinha, então e o Panqueca, eu lembro que ele tinha uns 3 nomes diferentes, cada pessoa de lá chamava ele de. Um era pipoca, outro era panqueca, eu chamava ele de sacode, porque ele sacudia o rabo, balançava o corpo inteiro. Então, assim, não tentava não botar nomes. E aí eu fui pro trabalho e meu marido mandou uma mensagem. Peguei a Leila. Eu, que é Leila? Como assim pegou a Ele Leila? pegou a Leila, né? Aí manda a foto dela no veterinário já. Eu falei, seu doido. Aí ele falou, tá cheio de carrapatinho e tal, trouxe ela aqui na veterinária, de repente, pra tirar isso e tal. Eu falei, tá, né, deve ser um negócio simples. Aí começou a história. O veterinário que atendeu, o doutor Matheus, muito querido, ele falou, cachorro de rua sempre tem doença de carrapato, então já vamos iniciar aqui o tratamento pelo quadro que ela tá, né, muito abatidinha, tava com umas coisas na pele também bem esquisitas, assim, uma cara, tipo, um crânio meio afundado, coisa meio uma dermatite meio esquisita, né, como se fosse meio que uma sarna ali. Era sarna, mas tinha algo a mais. E ela tinha 6 meses nessa época, né? A gente ainda levou ali um tempo para pegar, foi logo de cara. E depois de muito exame, e resumindo muito a história, muitos gastos, daí não respondia o tratamento, tal. O veterinário, será que ela tem leishmaniose? Porque a esposa dele, que também era veterinária, é especialista em leishmaniose. E aí ele conversando sobre o caso da Leila, ela falou. Só que ele falou, ela é muito nova para ter leishmaniose. Eu não conheço nenhum paciente de 6 meses com leishmaniose, assim, que tenha, né, estatística, que tenha sido estudado, ter sido diagnosticado. Ele falou, mas pô, já fizemos tantos testes, vamos então para esse caminho. E aí, positivou na leishmaniose. E ele ficou, caramba, jamais pensei, muito nova e tal. Então a gente já pegou ela daquele lugar, provavelmente com isso, né? Gente, cortando a Bárbara rapidinho, a Bárbara vai contar histórias onde os animais dela, tanto a Leila quanto a Pretinha, são histórias atípicas. Então, assim, isso que aconteceu com a Leila é atípico. E aí, o que tem por trás de uma pessoa pegar um animal onde tem dificuldade de cura? Né? E aí, pra mim,
surpresa que eu não sabia nem dessa existência dessa doença até então. Eu nunca tinha, como eu não tinha tido vivência com cachorros, eu sabia muito de gatos, sei muita coisa de gatos. Que eu brinco até que se eu fizesse veterinária hoje eu podia cortar a parte de matéria de estágio, porque já tem um monte de coisa que às vezes eu falo com os veterinários que ele fala, você é colega? Eu falo, não, mas sou estudada aí, já tenho tempo aí de experiência. É. E aí, mas de cachorro eu não sabia muita coisa. Então, quando ele falou, e essa doença infelizmente não tem cura, e se vocês não forem tratar, o indicado é eutanásia, foi um baque, né? Eu falei, não, eutanásia, não, pelo amor de Deus e tal. Eu falei, não, a gente vai tratar. Só que o tratamento não é nem fácil e nem um pouco barato, né? A gente também não sabia. E é uma doença meio ingrata, ela vai tendo várias, ao longo do tempo, ela vai trazendo várias sequelas paralelas, né? Que no início eu também não sabia. Então, às vezes, a Leila tá mancando, o que será? Leva no ortopedista, faz raio-x, não sei o que, nanã. E aí, no meio da consulta, eu falo, não, porque ela já tem leishmaniose. Aí o ortopedista, ela tem leishmaniose, que era um detalhe que eu não tinha comentado. E aí, então é isso. Então, assim, agora toda consulta que eu levo, eu vou no oftalmologista. Não, ela tem leishmaniose e também está assim, porque quase 99% das coisas que ela tem hoje, coisa no olho, coisa na pata, na pele, é em decorrência da leishmaniose. Então, Secundário à leishmaniose. exatamente. E aí eu passei do Dr. Matheus para a esposa dele, que era especialista, comecei a tratar com ela, a doutora Daniele. E ela falou, olha, Bárbara, tem congresso, a Leila é a paciente mais jovem que tem leishmaniose, que tem registro até então, tá? Então eu falei, nossa, só casos raros, né? E aí eu brinco assim, né, com essa questão, porque a Pretinha, né, e passando para a história da Pretinha, também é um caso raro. E aí a gente resgatou a Leila e Pretinha continuou lá, vivendo a vida dela, né? E teve outras ninhadas, e teve, né? Foi mais de um ano, foi mais de um ano, quase 2 anos, porque a gente pegou a Leila em janeiro de 2020, Pretinha em setembro de 2021, né? Então foi um processo até lá. E aí, quando a gente pegou a Pretinha, eu peguei porque ela tava aparentemente com uma bicheira na parte lá da vagina. Eu falei, nossa, ela tá emagrecendo, ela não tá comendo e tal. A gente já era muito apegada a ela. Falei, ela vai acabar morrendo, porque obviamente a pessoa que, né, tem então, né, tutor dela não sabe nem o que era veterinário, sabe mal que sabe o que era médico, o que dirá veterinário. E tá tudo Então, bem, a gente sabe, tá tudo cada bem. um tem uma história e a gente sabe até onde a gente pode ir ou não. E aí eu lembro que meu marido conversou com essa pessoa e falou, olha, a gente queria levar a Pretinha no veterinário, porque ela tá assim, vai morrer. Ele falou, tá bom, pode levar, pode pegar ela. E aí a gente, de fato, pegou e descobriu que aquilo ali não era só uma bicheira, era um TVT, que é um tumor venéreo transmissível. Fomos num veterinário popular na época, a gente explicou que a gente não tinha assim, muitas condições, ele foi bem, né, entendeu bastante, ajudou bastante. A gente falou, isso aqui é tranquilo de tratar, precisa de oncologista, nada disso não. Um tumor, mas é um tumor tranquilo, a gente faz aqui Rapidinho. 4 a 6 sessões de Cristina. É tranquilo, isso é super curável, fica bem tranquila. Isso é uma quimioterapia também tranquila, não tem muitos efeitos colaterais. Graças a Deus. Que bom. 4, 5 aplicações e tá tudo bem. Quantos tumores, né, de TVT eu tratei nesse decorrer? Eu nunca tive problema, nunca. Uhum. Então, assim, muito tranquila. Eu falei, ótimo, porque ela estava realmente numa situação bem precária quando a gente pegou. A vagina dela gigantesca, abertinha bicheira, porque já estava num nível que tinha dado bicheira, então a gente teve que fazer tratamento para isso também, melhorou. E aí a gente ficou com ela, e esse TVT é importante, ele não pode, a princípio, né, foi a informação que nos passaram, ele não podia ter contato, ela não podia ficar com outros animais. Então isso meio que quebrou um pouco a dinâmica, porque quando eles estavam na rua, e nessa época a gente já tinha panqueca também, quando eles estavam na rua, eles sempre conviveram juntos, né? Mas quando foi para casa e ela não podia conviver junto, eu nem sabia. No primeiro dia eu deixei eles juntos e ficou tudo ok. Ficaram assim meio se olhando, mas ficou tudo bem. Podem lamber, mas depois que na verdade, né? Fica lambendo, vai para o focinho do macho. E como controlar, né, eles? Exato. E aí eu lembro que aí a gente separou, a gente nem tinha lugar na casa, então a Pretinha ficava meio que num corredor da escada que ia pra minha sogra, que era meio que um sobrado. Então ela ficava ali numa varanda meio escada, mas era o que dava, enquanto a gente achou que,
depois das 6 sessões, né? Que era semanal, não era uma coisa muito longa. Então, depois de mais 6 semanas no máximo, ela vai estar curada, vai poder juntar e tudo certo. Vida que segue, vai ser tudo maravilhoso. E ela realmente foi melhorando, 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 até que depois de 6 semanas ela parecia estar curada. Então, ficamos felizes e vida que seguiu. Não fizemos exame. Ele falou, não precisa fazer exame nenhum. Tá, depois de alguns meses ela volta a sangrar. Aí eu, ué, será que é porque ela não é castrada? Que ela não era? E aí voltamos, ele falou, o veterinário que tinha atendido não estava mais naquele lugar, e a outra falou, olha só, ele fez exame? Eu falei, não, ele fez tratamento e pronto. Ela falou, então vamos fazer. E aí, quando fez o exame, TVT. Ela falou, olha, não é comum, mas às vezes acontece de voltar, ter uma recidiva. Então, às vezes, a gente precisa fazer 2 ciclos de quimioterapia. Pode acontecer. Eu falei, putz, fui premiada. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer e tal. E aí fizemos. E aí, só que dessa vez, no final desse ciclo, ela falou assim, olha, como você não fez da outra vez o exame, eu te aconselho a fazer agora, pra gente ter certeza que tá tudo certo. Eu falei, tá bom. Quando fez o exame, ainda estava lá. Apesar da gente não ver, mas internamente o tumor ainda tinha células Lá lá. E ela dentro, falou, na cervix, ainda provavelmente se enfia. E às vezes, se botar o dedo lá embaixo, às vezes a gente até sente. Às vezes é. não Só que ela nível de... examinava e não sentia. Ih, ela travou? Ou eu aqui que tô travada? Deixa eu botar meu Wi-Fi, que eu tô sem Wi-Fi aqui. Que interessante. Bárbara caiu. Bárbara caiu. E aí ela vai contar a parte dessa preta. Ah, ela caiu. Ela caiu e eu vou continuando aqui. Olha só como é interessante, né? Ela que travou. E olha só que interessante. Ela pega uma cadela onde a primeira tem uma doença que não tem cura. Volta. Vê se você consegue voltar. Deixa eu ver. Convidar. Tô te convidando de novo. Ela pega uma cadela que primeiro não tem cura. Não tem cura. E antigamente, algum tempo atrás, um tempo atrás, nem tratar a gente não podia tratar. Aí agora vem uma segunda cadela. E essa segunda cadela tem resistência, também não tem cura. Exatamente. E uma é mãe da outra, ainda tem essa questão, né? E ainda tem doenças completamente diferentes, e uma mãe da outra. Olha isso que ela trouxe agora. E uma mãe da outra, e também não tem cura. Doenças completamente diferentes. Mas o que tem oculto por trás? A Bárbara fez todo o tratamento. Quanto tempo você levou de químio? Você fez muito um ano inteiro que você falou, todos os tipos. Depois disso que eu contei, a gente realmente foi pro oncologista e lá ela fez várias coisas. Primeiro ela castrou para ver se isso também estava influenciando, fez outras drogas mais fortes, doxorubicina, que ela teve inclusive vários efeitos colaterais. Foi vinblastina, que é meio que o primo da vincristina que ela tinha feito antes, enfim. E nada disso teve cura. Melhorava, mas não tinha cura, né? Reduzia, mas não tinha cura. Ela ficava um tempo bem, ficava ok, e daqui a pouco sangrava de novo e começava a crescer de novo. E não tinha cura. E aí, Uma como coisa que que você aparentemente chegou... era tranquila. Essa é a questão, né? E aí, como é que você chegou até a constelação e até a comunicação intuitiva? Você já conhecia a constelação? Então, é em 2021, que foi mais ou menos quando eu peguei a pretinha, né? Na mesma época que eu achei isso interessante também, que eu estava vivendo uma fase complicada da minha vida, regulou ali mais ou menos até no mesmo mês, se não me engano. Eu comecei a fazer terapia, né? Terapia com a minha terapeuta, a Ilza, e ela tem essa linha também, né? Mais junguiana. É uma linha mais sistêmica também, ela também olha para esse lugar mais ampliado. Exatamente. E eu lembro que logo na primeiro atendimento ela falou assim, você precisa de uma constelação um pouco urgente, assim, porque eu acho que isso vai te ajudar, vai ser uma ferramenta que a gente consegue, a constelação é uma ferramenta que a gente consegue ir mais direto a alguns pontos, tratar alguns pontos, e
E pra você ver se. Eu lembro que a gente nem esperou uma semana pra, tipo, atendimento na outra semana. Falando, a gente atendeu, tipo, uma segunda, falou, vamos marcar a consultação na quinta. Aí marcamos. Isso tudo online, porque até então, né, ainda tava aquela coisa de pandemia e tal, e online mesmo. E eu falei, constelação, o que é isso? Achei que era alguma coisa dos astros, né? Eu falei, não faço E ela é ideia, mas top. psicóloga, né? Ela é É, uma psicóloga. Então, ela é olha só que psicóloga. interessante isso. Ela lança essa ferramenta. Uhum. Então, um dia que ela não vai atender, um dia que ela só vai fazer a constelação. É bem Exato. Ela falou ali, interessante vamos lá, isso. é um momento que você tem que estar sozinha, um momento que tem que ter um pouco mais de tempo, né, tem que estar ali concentrada, focada. E aí eu falei, aí me deu as orientações que eu precisava fazer, escolhendo os objetos, tarará, e aí a gente marcou. E assim, eu sempre não, né? Mas eu, de uns tempos pra cá, voltei a me abrir, né, um pouco mais, estudar um pouco mais. Passei ali uma fase ali de pós-adolescência, bem cética das coisas. Então, a crítica Lá em social. 2021. Isso, né? Em 2021 já estava começando, né, a estudar outras coisas, fiz curso de Reiki, Reiki animal, que inclusive eu fiz por conta dos animais, é sempre assim, né? O curso ele atrai por conta disso. E lá no próprio curso de Reiki a gente vê que tipo, não é sobre o animal, né? Reiki animal, você pode, óbvio, você pode aplicar nos animais. E ela atrai as pessoas, inclusive, porque todo mundo quer salvar o animal. Então todo mundo entra no curso para fazer Reiki animal para salvar o animal. Mas lá mesmo a gente já começa a ver que na maioria das vezes não é sobre o animal e não é sobre as questões dos animais. E sim sobre espelhamentos, sobre ressonâncias. Então, 99% das vezes que a gente faz um tratamento para um animal que está doente, a gente também trata o humano que está doente, né? E Bingo! aí, É isso. Então, você foi fazer um curso de Reiki foi o animal, primeiro contato que eu comecei a ter com que esse era mundo. sobre o animal, que eu vou fazer um Reiki aqui sobre o animal, e na real, eu tenho as minhas crenças, eu vou chamar de crença, né? Que o animal realmente não precisa de nada. Que ele É. consegue a não ser se ele está muito confinado com a gente, mas se ele tem Uhum. natureza, se ele tem uma vida um pouquinho mais livre, lá ele Uhum. consegue se reequilibrar. Igual a gente. Quando vai, Isso. né, sentar, respirar, a gente consegue equilibrar, mexer os nossos chakras, a gente consegue fazer isso na natureza. Os Uhum. animais também, no final das contas, mas como muitos moram em apartamento, não tem como. Mas muito É. interessante isso que você trouxe. E aí, como é que você chegou na constelação para Pretinha? Aí você foi constelada pela sua psicóloga, né? Pela sua terapeuta, E aí conhecendo foi esse bem marcante lugar. pra mim, porque eu aparece, bom, minha psicóloga mal me conhecia, a gente só tinha feito um encontro meio que de entrevista mesmo, para saber se continuaríamos ou não, mas não teve sessão. E eu lembro que a constelação vieram coisas assim que eu fiquei, gente, como assim? Não é possível. Olha que coisas até que para mim que eu sabia, né? Vamos botar, mas assim, que coisas que não imaginava que estariam relacionadas, né? E desde então a questão do feminino, né, das mulheres e tal, foi muito forte. E, e aí dali, aí comecei em tratamento de terapia, né, ao longo, né, do tempo, as coisas também vão clareando e eu comecei a procurar tratamentos alternativos para pretinha, que não melhorava, né, e comecei a tentar abrir a mente. Então cheguei aí. Pretinha, o grande problema. Gente, aonde Pretinha tinha problema? No útero. Na verdade, a nível, Exatamente. né, Canal vaginal, né? Na vaginal, a parte nível do de controle. reprodutor feminino. E o que Exato. que a Bárbara acabou de falar? Não sei o que, do feminino, lá, lá, lá. Olha Uhum. essa ressonância. É culpa da. Aí a gente vai muito para aquele lugar da culpa. Uhum. Ah, minha culpa. Não, gente. Até porque quando a Pretinha, ela já era sintonizada com a Pretinha na rua, ó, Sim, muito exatamente. tempo. Mas quando a gente tem algo muito profundo para tratar, para olhar, para curar, isso é cura. Isso é cura de alma. Isso é cura de toda uma história de trás. Olha o papel Uhum. da Pretinha nesse contexto todo. Olha aqui. E isso porque a Leila tem o lugar dela ali. Se a gente observar, o que que a Bárbara traz? Existe o panqueca que é tranquilo na dele, ele não tem problema nenhum. Que lugar que o panqueca tá? Aí vem a Pretinha que tem problemas, nananã.
E espelha muito com ela, ressoa com ela. A gente fez o workshop e a Bárbara veio para o workshop. Aonde a Pretinha estava no momento das âncoras? Exatamente, na minha cadeira. Exato, gente, ela entrou no campo. E aí vem a Leila. Aonde a Leila, no final das contas, também está sentada? Sim. Porque você vê que existe um sistema multiespécies e esses animais têm que fazer uma função, esses animais têm que trabalhar, têm que servir. Eles não estão aqui. Esse trabalhar que eu estou falando para vocês é o trabalhar que nem a gente está trabalhando, servindo, fazendo algo. Algo além da nossa evolução. E aí continua. E aí a gente foi, e aí eu lembro que eu cheguei na minha treinadora da academia, comentei uma vez que eu tava faltando direto, e ela, o que houve e tal, e ela também tem uma cachorrinha e tal, ela também. Aí eu contei pra ela, falei, Pretinha, eu tô com uma cachorrinha que tá assim, assado. Aí ela falou, fala com a minha amiga veterinária, a Aline, ela ajuda muito a minha cachorra com acupuntura, com nutracêuticos e tudo mais, e talvez ela possa te ajudar. Aí eu fui falar com ela, contei brevemente o caso da Pretinha, e de cara ela falou, olha, eu posso te ajudar com a parte de nutracêuticos, se precisar, né, com a parte até de te indicar a ozonoterapia, mas eu acho que você precisa fazer um trabalho um pouquinho mais profundo, uma comunicação intuitiva. O que é isso? O que é comunicação intuitiva? Eu não sabia nem o que era. Legal, gente. Eu gosto muito da Aline. Eu não vejo a Aline. Eu sou amiga de Aline à distância. A gente se fala. Ela é daqui, né? Pertinho de mim, é do Grande Norte. Mas nós não somos amigas de nos falar. Olha como que é o lance da veterinária, da importância de veterinários sistêmicos, veterinários que olham para o animal e para a tutora. Ela chegou para a Bárbara para falar uma coisa e ela nem conhece a Bárbara. E ela já trouxe esse olhar. Olha, eu acho muito legal você fazer uma comunicação intuitiva. E é claro que se ela indicou comunicação intuitiva, ela provavelmente já passou por isso. Ela falou também de constelação, não só de comunicação. Ela falava de uma constelação, tem uma pessoa que eu conheço que acho que pode te ajudar. E me mandou o teu contato no WhatsApp. Aí eu falei, beleza. Aí foi assim que a gente se conheceu. Aí contei o primeiro passo que a gente fez foi a comunicação da Pretinha. Foi a comunicação. Eu não me lembro mais, gente. Eu não me lembro de nada. Tem tudo salvo aqui. Foi a comunicação. E eu lembro que foi muito legal, assim, foi muito interessante a comunicação. E me trouxe muitas percepções, né? Muita clareza de algumas coisas. E foi quando eu, de fato, comecei a olhar e entender que aquela constelação que eu tinha feito lá em 2021, que, né, na minha terapia e tudo mais, que tinha algumas coisas de mim, né, obviamente, aqui não estava falando só de mim, né? Ela também estava envolvida nisso, ela estava no campo, ela está no meu campo, ela está aqui comigo, ela sente o que eu sinto, ela sente. A gente se comunica só de olhar, né, de fato. Então, eu comecei a entender que aquilo que eu tinha visto lá no Reiki, que aquilo que eu achava que eu tratava só fazendo Reiki nela, eu não tratava em mim. Então, ela melhorava, mas ela, né, adoecia. Ela melhorava momentaneamente, mas adoecia. Então, eu comecei nesse movimento de começar a olhar para mim, para as minhas dores e tudo. Nada tipo ir no médico, ele te passa um antibiótico, você toma lá 7 dias e tá curada, né? Não é esse tipo de tratamento, não é assim que funciona. Então a gente tá em constante reabilitação, né? Eu brinco. Né? Agora, nossa, eu tô aqui conversando com você, então tá tudo ótimo, tá tudo certo, já tô toda bem resolvida, tá tudo curado, tá fluindo. Não é assim, né, que acontece. Mas hoje eu consigo ter muito mais clareza e percepção do que tá por trás e coincidência ou não, a Pretinha está fazendo uma quimioterapia recente, uma outra droga, que ela está tendo respostas muito positivas. Então, assim, é o que eu brinco, assim, esperança sempre tive, obviamente, ela fica boa, a gente sempre quer que, né, eles fiquem bem, curados, fiquem com a gente o máximo de tempo possível. Mas eu mudei a minha postura em relação a isso, desde que a gente está junto, desde que a gente está fazendo esse trabalho.
Eu falo pra ela, eu repito pra ela ficar bem, que eu quero que ela fique bem. Antes dela ficar boa, eu quero que ela fique bem. Se ela puder ficar boa, maravilha. Que se Deus puder abençoar ela ficar aqui com a gente, maravilha. Mas que em primeiro lugar eu quero que ela esteja bem e que eu vou ficar bem, independente do que aconteça. Então, Fique bem. Olha, gente, olha o que a Bárbara trouxe. Fique bem. Não é para ficar boa. Se ficar boa, eu vou ficar muito feliz, mas eu quero que você fique bem. Aqui, isso. lá, em qualquer lugar. Olha que lindo. Faz muita diferença entre fique bem do fique boa, por favor, pelo amor de Deus. Isso. E eu era muito nesse lugar. Eu ficava arrasada e ficava, nossa, por que que só comigo não dá certo? Por que que, né, uma coisa que é simples de tratar, uma coisa que é fácil de resolver, por que ela que não vem? Por que ela que tá comigo não fica? Se eu tô fazendo de tudo. Tô fazendo de tudo que eu posso para salvar, né? Aquela coisa do salvar. E tava muito doente, né? Tava muito num lugar que não era o lugar que eu deveria estar. Então, assim, hoje eu tenho muito mais tranquilidade. Óbvio, não quer, eu amo, sabe? Amo muito. Eu brinco, assim, falo com ela, te amo. Toda vez ela lambe, assim, na hora. Eu falei, eu sei que você me ama também. E eu amo demais, assim. Então, assim, eu sei que quando ela partir, quando todos eles partirem, mas ela principalmente, porque realmente teve uma conexão comigo muito forte. A gente tem uma conexão muito forte. Então, assim, eu sei que eu vou chorar horrores, eu sei que eu vou ficar de luto. E é óbvio, não é porque, nossa, agora eu sou uma pessoa iluminada, então eu sei que esse é o processo da vida e tudo é tudo ótimo. Não, eu vou ter o meu luto. Eu vou ficar triste, eu vou ficar mal, mas eu ainda assim, dentro desse processo, eu sei que eu vou ter uma paz, uma tranquilidade de que ela vai estar bem e de que as coisas que aconteceram foram como elas têm que acontecer e da melhor forma para ela. Então eu tô aqui hoje numa intermediária. Eu sou a tutora dela, então eu preciso levar ela no veterinário, eu preciso comprar os remédios, eu preciso usar os remédios, eu preciso fazer tudo isso, porque eu sou a tutora dela. Mas, quero fazer, gosto de levar ela para passear, daqui a pouco ela vai me chamar para passear. Então, eu gosto de levar ela para passear, que eu sei que é o momento que ela adora, sabe? Então, o que eu posso fazer, eu faço e vou continuar fazendo até o último momento. Mas hoje eu não sinto que eu tenho a necessidade, a obrigação de fazer o possível e o impossível. Muitas vezes de me endividar, que aconteceu diversas vezes, de não ter como pagar. E, vai fazendo aí, vai fazendo. Bota no cartão, parcela em 10 vezes, não sei o que, Ana. E hoje eu tenho mais tranquilidade quanto a isso, sabe? Em fazer o que precisa para dia a dia. Hoje então, hoje eu vivo o você dia respira mais. Hoje você respira antes de entrar, parcela em 10 vezes, fico endividada. Hoje você respira e busca outros caminhos e fica. Sim. Converso, né? Converso com você, converso com Cláudia, que está aqui na live, que é uma terapeuta maravilhosa, que ajudou muito nesse processo também com Leila, que também Leila teve seus momentos, né, de intercorrência. Então, esse ano eu conheci de fato, né, mais próxima a Cláudia, que era do curso lá de Reiki Animal, mas a gente não se conhecia daquela época. Então, ela faz um trabalho maravilhoso com radiestesia, com Reiki, com outras terapias que também me ajudou muito. E eu recomendo para todo mundo, assim, quem puder fazer, isso é ótimo, porque a gente é energia, né? Então, às vezes a gente não tem essa capacidade a gente estar num momento muito frágil, muito complicado, que a gente não consegue fazer essa autorregulação e a gente precisa de um tratamento intensivo, de um reiki, de uma radiestesia para ajudar a gente a nos equilibrar, a voltar. Então, a Cláudia me ajudou muito nisso. E até hoje a gente está nesse processo de trazer mais clareza, só que com muito mais tranquilidade. Então, tenho esperança dela ficar boa? Sempre. Mas tenho expectativa? Não, é diferente. Sabe, assim, eu vivo um dia de cada vez, sabe? Bárbara, Então, assim, tá melhorando. como você mudou, mergulhando. Quantas vezes a Bárbara veio falar comigo, gente? A gente é sempre conectada, e mais uma comunicação intuitiva,
e mais esse olhar. Então, ela traz para mim, e eu, como sistêmica, e claro, ela leva lá Terapia para também. terapia dela e vai, sabe? E aos poucos ela vai mudando todo esse olhar da jornada, do Uhum. ficar boa, de ficar bem, é um dia após o outro, de como ela Sim. ficar. A gente está aqui. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir a dor da perda da mãe. Uhum. Gente, é impossível. Existe um vínculo aí. Não tem como, não tem como. Você participou do workshop Sim, Animal e Prosperidade. agora. É agora, Uhum. né? E foi algo completamente diferente do que eu acredito que você nunca tenha participado, né? De Sim, ter foi. sentido as coisas que você sentiu lá. Fala para mim, como é que foi? É, o que mudou mais ainda o seu olhar naquele workshop? Olha, pessoalmente falando, assim, do que eu trouxe pra mim, e Isso, até levei pra eu nem terapia, né? sei, Que tá, foi, gente? Porque eu não falei com é, ela. é Eu verdade, não a gente não sei, conversou. porque É. nós não conversamos. Mas teve uma coisa, e aí eu tive terapia segunda-feira, né? O workshop foi sábado, domingo, e segunda eu tive terapia. E eu lembro que no final da terapia ela falou: Nossa, Bárbara, amei, amei tudo que você trouxe. Nossa, foi muito produtivo esse workshop, foram muitos insights e tal. E assim, aquilo, eu acho que a gente está sempre em evolução, graças a Deus, né? Se a gente for para ficar estagnado, eu acho que acabou, né? A gente parou de viver. Mas eu, pelo menos, é uma coisa que eu priorizo e eu busco muito, e inclusive invisto, né? Se eu tiver que, eu tenho que comprar uma roupa, eu vou no workshop da Kelly, eu vou no workshop da Kelly. Então, eu invisto muito nessa questão do autoconhecimento, sempre, né? Desde que eu comecei a fazer terapia, isso virou prioridade para mim. Eu deixo de pagar coisa, mas eu não deixo de pagar terapia, sabe? É a minha prioridade. Então, autoconhecimento, saúde mental, essas coisas para mim é prioridade. Então, assim, nesse workshop, como a gente falou muito de prosperidade, de coisa do trabalho, e eu tô passando por um movimento, né, na minha vida, da questão do profissional. Tá ali fervilhando, tá ali para acontecer, mas parece que falta ali um negócio assim, que dê um chute, uma coragem, né, que falta ali para ir, que o gás, ele existe, mas falta um pontapé. Então, o que que eu comecei a olhar a partir disso? Sempre vim trabalhando muito a relação do feminino, da mãe, tarará, tarará. Mas agora eu comecei a olhar para um lado que eu nunca tinha prestado atenção, que é a relação com o pai, que é a relação do masculino, a energia masculina, que tem a ver com o profissional, muito por conta do momento que eu estou vivendo. Então, comecei a trazer e levei isso para terapia, coisas que percepções, né, que eu tenho, sentimentos que eu tenho em relação à figura, né, da masculina, a figura, né, do meu pai mesmo, e a figura dos antepassados, e isso para mim foi uma descoberta, até porque nunca foi uma pauta. Até meu marido brincava e falava: Você tem problema com seu pai, com a família do seu pai? Não, só com a sua mãe. São só questões que você tem com o feminino, com a sua mãe, com a sua mãe. Não sei, acho que não. Acho que tá tudo bem. Mas sempre tem questões, né? E às vezes não é questão óbvia, direta ali do dia a dia, do lidar, mas é uma questão de como você recebeu informações e você leva essas informações, né, embutidas e a tal da lealdade familiar, né? Que você não pode fazer diferente, que você não pode ser mais, que você não pode se destacar, porque você precisa que se você fizer isso, você não está sendo leal, né? Então a questão da lealdade familiar, por mais que a gente não olhe, ela tá ali. Você queira ou não, ela tá Todo. existindo, ela só tá existindo, entendeu? Você pode Sim. ignorá-la, ou você pode olhar, perceber e começar a ver como é que eu posso trabalhar diferente nisso. Então agora esse é o meu novo desafio, sabe? Eu olhei, percebi e tentar fazer um movimento de tipo, deixa eu separar o que é meu, o que não é meu e o que não é meu, mas que eu posso trazer de bom para mim, né? Também tem. Nada não é só ruim, a gente tem as coisas boas. Exato, O que eu posso bastante. trazer. E sempre nesse olhar de respeito, sabe? De olhar para os antepassados, de até antepassados que a gente não teve contato, que a gente não conheceu. Algumas vezes a gente nem sabe quem é, porque a gente aqui no Brasil não tem muito essa cultura, né? De ter essa coisa da árvore genealógica, da gente conhecer nossa história. Então, assim, aqui tudo se perde muito ali no avô, bisavô, no máximo.
máximo você sabe, depois disso você não, né, não tem mais essa história. Então, assim, mas eu olho pra isso, e é uma coisa que eu gosto até de escutar. Eu fico perguntando pra minha avó, às vezes, histórias, e gosto de saber, às vezes descubro coisas que eu fico. Então, a pessoa que era irmã de não sei quem sofreu isso. Ah, entendi. E aí eu começo a fazer conexões com coisas da minha história e de até talvez eu ter algumas coisas embutidas em mim, coisas, né, que estão lá atrás na minha família, né, dos meus ancestrais. E os animais podem estar sentados nessas cadeiras também. Então, a leishmaniose, a doença incurável da Leila, da onde vem isso? Onde ressoa? Tem algum nível da Bárbara que um dia talvez ela olhe e bem que a Bárbara deve saber mais ou menos onde a Leila está? Não sei, mas talvez tipo assim, Leila, eu tô vendo onde você está sentada. E cada vez mais a gente vai tendo clareza de onde os animais sentam, né? De onde os animais, que eles fazem. A gente já está com 45 minutos, Bárbara. Deixa eu te perguntar. Qual foi o maior desafio que você teve, de palavras reta e direta, nesse processo com a Pretinha, de tomada de decisões? Quais foram? O que trouxe para você de desafio? Você tem? Onde você mais sofreu, vamos falar assim, onde foi mais desafiador? Eu acho que todas as vezes que ela estava ali me mostrando assim, um caminho muito próximo da morte, uma coisa assim, que tipo, não tem mais o que fazer, e agora é se cuidar ali para ela partir, sabe? E aí, quando eu chegava nesse lugar de não ter mais o que fazer, eu ficava assim, como assim não ter mais o que fazer? Tem que ter, tem algum remédio, tem algum tratamento. Eu lembro que eu fui ler artigo científico de veterinária para estudar sobre vincristina, sobre TVT. Eu lembro que eu fiz um monte de coisa, eu ficava assim, não, tem que ter, para poder argumentar, para poder sugerir para o veterinário, para a gente conversar. Então, assim, eu ficava nessa. Isso era muito sofrido para mim. E várias vezes a pauta da minha terapia era isso, era a sessão toda falando sobre isso. E eu comecei a perceber a minha dificuldade de lidar com a perda, né? Com a morte, com o luto. Ela vem várias vezes, assim, conversando comigo sobre esse lugar de não tem nada para fazer, que é isso que ela tá falando, gente. A perda, a morte, o apego. Como é que não? Tem que ter alguma saída. A gente até tem, mas existe um limite. Eu falei desse limite ontem. Até que ponto? E aí hoje ela traz, desde que você fique bem. Eu quero você bem. A comunicação intuitiva te ajudou, de alguma forma? Nossa, me ajudou muito. A gente chegou a fazer outra depois, né? Não lembro. Depois a gente fez 2 comunicações. Depois eu fiz com Leila também, que também foi muito legal. Foi muito bom. A da Leila foi esse ano, na época que ela estava também, que ela passou por uma crise bem complicada, também de quase morte. E foi muito bom, assim, me trouxe muitas coisas e paz mesmo, até, porque às vezes a gente fica nesse lugar meio de salvador, de culpa, e que por mais que a gente esteja num processo natural, a gente cair nessa mesma armadilha, né? Porque a gente passou toda uma vida, a gente tem, né? Quem tá nesse lugar o tempo todo. E a gente entra nesse lugar, porque a gente fala, eu sou, né? Pra assumir, eu que sou humana, eu que tô aqui no poder, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que salvar, porque ela coitadinha. Aí a gente bota ela, coitadinha, não pode fazer, então eu tenho que fazer. Então a gente entra nesse lugar muito fácil, né? Pela fragilidade, entre aspas, que eles passam pra gente, do tipo, eu não posso ir ao veterinário, eu não posso ir comprar meus remédios, então você tem que fazer essas coisas todas por mim. Eu não tenho como falar verbalmente, então você tem que, né? Você não tem como falar e dizer com todas as letras que eu quero fazer quimioterapia, que eu quero fazer cirurgia. Você tem que fazer, né? E aí a comunicação intuitiva, ela vem justamente nessa hora, porque ela não tem como falar verbalmente, como a gente está falando aqui, não. Mas tem como falar, né? De outras maneiras. E muitas vezes eu percebi que o lugar que eu estava indo, que eu achava que era para ir,
o que ela queria, ela tava tudo bem, sabe? Ela tava tranquila, ela tava numa boa. Ela só queria ficar no canto dela de boa, sabe? Ela não queria fazer quimioterapia, ela não queria fazer cirurgia, que era uma pauta que foi levantada uma época. Então, Foi, eu lembro agora, a tal da cirurgia. Imagina se você atropela e se você vai para a cirurgia, que o nosso colega veterinário, que é o que ele sabe fazer. Gente, os médicos olham para a doença e tá tudo sim. bem, precisa. Mas E existe ele nem queria, limite. sabe? Mas era nesse lugar de tipo assim, só tem mais isso, sabe? Aquela coisa assim, ele não queria fazer porque ele sabia que era muito complicado, era invasivo, tinha risco de morte, tanto na cirurgia quanto no pós-operatório. E ele não queria, mas assim, bom, mediante a situação não ter mais o que fazer, a, Bom, a saída que eu vejo é essa, entendeu? Então, era uma cirurgia que ela ia ficar, né, com uma vida depois muito complicada, né? Que ia ter que ficar com sonda, que ia ter que ficar, enfim. E, e foi uma decisão bem difícil que eu tive que tomar nessa época, fazer ou não fazer a cirurgia. A gente constelou isso de novo, a a gente gente botou olhou isso no campo no de... campo. Isso Isso, aí nós olhamos com as pessoas sentindo. Não foi foi. assim com os bonecos, que também É. é igual, ia dar a mesma coisa, mas ela pôde olhar o que a Uhum. pretinha olhava. E Isso. foi muito incrível, porque é oculto, né? Eu É. faço constelação oculta, e nós colocamos a cirurgia, a gente colocou o tratamento integrativo. Eu Uhum. lembro que nós colocamos o tratamento integrativo, a gente colocou o tratamento invasivo, e quem É. representava a pretinha Uhum. não se conectava com a É. cirurgia. Nem com cirurgia, nem com o tratamento, né? Nem com quimioterapia. Tava meio Não se. em geral, né? Uma coisa meio. Mas enfim, assim, então os movimentos, né? Porque aí que tá, não é legal falar, não foi uma constelação, né, que eu fiz na vida e pronto, acabou. Não, são movimentos que a gente faz, vai fazendo, dependendo da história de cada um, do processo de cada um. Você pode fazer várias vezes de coisas diferentes, inclusive, né? E aquilo ali leva um tempo, né? Para você tem, obviamente, no momento uma clareza, uma visão das coisas, mas o próprio trabalho, né? Isso até minha terapeuta fala muito, leva ali um tempo para fazer, né? O trabalho que a gente faz de âncora, o trabalho que a gente faz de as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? Não é hoje fiz, pronto, acabei, né? Tipo, sessão. E Não, você vai agora lá, muda, faz. né? Agora É, faça diferente. Você fez a exato. constelação, agora se esforce. Gente, o Isso, adulto precisa isso. estar atento e se Uhum. agarrar Por isso nesse que lugar. vamos fazer só essa constelação, né? Porque tem muita gente que faz só a constelação e pronto, beijo, tchau, então agora eu vou ver minha vida. É legal você ter um trabalho de acompanhamento, é importante você ter um trabalho ou de terapia semanal, Sim, um acompanhamento, como você faz, por exemplo, a jornada, que tem vários encontros, é um negócio mais intensivo, né? Mas é essas importante, mulheres porque senão são loucas. pois é, porque senão você recebe as informações, vamos botar assim, na constelação, e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente nem sabe o que vai vir, e dependendo do que vem, a pessoa não sabe lidar com o que apareceu. Então, às vezes pode até piorar, né, o estado mental da pessoa se ela não tiver clareza e se ela não tiver responsabilidade de cuidar daquilo ali. Então, é um movimento muito bonito, mas é um movimento que tem que ter muito cuidado. Não dá para sair fazendo com qualquer pessoa, que hoje em dia todo mundo constela, né? Todo mundo aí na internet, você vê lá. Constelação, R$ 100. Vamos lá, constele online, tchau. É. E aí você faz uma coisa dessa, é perigoso, sabe? Você não sabe o que vai vir, você não sabe como que você vai processar aquilo ali que vai aparecer depois. Não é na hora só, tem um depois. Então, assim, para mim, os movimentos sempre foram muito emocionantes, com certeza, mas também difíceis. Também são difíceis. É, Foi falta de como a terapia também, eu terapia. falei, Foi quando a falta terapia de tá... terapia muitas vezes. Eu falei, gente, quando você vai pra terapia e você sai sorrindo feliz, você não aproveitou como devia, não. Porque, assim, terapia geralmente não é gostosinho de fazer. Se terapia não dói, você tá batendo papo, sabe? Você tá
jogando conversa fora. Às vezes já fiz isso também. A Nailza só me observava. Ela falou, não, hoje ela só veio conversar. Quando a gente não quer tocar nas feridas, a gente vai lá e bate papo. Mas quando a gente vai pra fazer terapia mesmo, o negócio é pesado. Você sai dali, você fica lá 1 hora olhando pra cama, pro teto, ali pensando, você chora, faz... Pô. E assim, muitas vezes o processo depois da constelação é assim, é de reflexão, é de você ver aonde que você tá, o que você pode fazer diferente, é justamente isso, porque se você fizer igual, vai continuar igual. A, Se você não mudar, a comunicação intuitiva, gente, serve no mesmo processo da constelação. É claro que a constelação vai te mostrar o que está oculto, o que está por trás. E foi o que a Bárbara falou, não foi uma constelação. Ela fez mais de uma, fora lá com a terapeuta dela, com a psicóloga dela, todos os movimentos, mas ter consciência do lugar dos animais e fazer diferente. Bárbara, para a gente finalizar, fica aqui comigo aqui, já me pedindo carinho. já Pretinho. tá aí, né? Nem adianta eu perguntar o quanto você vê isso importante, né? Esse processo de olhar, porque cada vez que você faz seu processo, você amadurece nesse lugar adulto. E na jornada, no workshop, a gente viu esse lugar da criança, do adulto, do animal, como a gente olha para o animal, normalmente nas nossas projeções, isso já é muito claro. Foi muito interessante a âncora que a gente fez, né? Eu acho que foi o adulto e a criança e o animal. Foi. Foi essa âncora. E o que você falaria? Para a gente resumir, é uma frase. O que seu animal te ensinou durante todo esse processo? Se ele realmente te ensina, se isso é realmente uma coisa real. Você conheceu isso de 2021. Você me perguntando isso. Hã? Ela me olhando aqui com essa carinha, com o queixinho apoiado na minha coxa, e você me perguntando isso, pobre assim, coitada. gente. Olha, na hora que eles analisamos, relaxam, soltam muitas coisas na fala e nos atos falhos. Sim, só não relaxar. Vai. Conta pra mim. Isso porque eu acho que eles ensinam muita coisa. Se a gente sabe ouvir, se a gente sabe olhar. Tem isso também, que é muito importante. Porque eu percebo, inclusive, dentro da minha família, ciclos se repetindo. E para mim, pós-terapia, pós essa visão sistêmica, pós isso é muito claro de perceber, assim, a minha volta. Quando tem um ciclo se repetindo, quando tem uma coisa... Só que eu também vejo que as pessoas não têm essa visão. Então, quando você não consegue perceber... você não faz nenhum movimento para isso, você acha que é isso mesmo, era daquele jeito que eu pensava lá atrás, não tem muita coisa para ensinar, não tem muita coisa para aprender. Eles estão ali tentando, mas você não está absorvendo nada, você não está interiorizando o que eles estão te falando. Mas quando você começa a abrir a sua mente, começa a estudar sobre, começa a entender sobre, a fazer os movimentos, nossa, é muita coisa que eles têm para ensinar. Sobre a gente mesmo, inclusive, sobre eles mesmos, sobre que eles não são coitados, que eles têm a força deles, que tá tudo bem na maioria das vezes, que essa coisa do mental que a gente tem quase sempre só atrapalha a gente só complica as coisas que eles não têm, né? Eles têm o sentir, que é diferente do mental, né? Eles têm o ser, né? O espiritual, que é totalmente diferente do mental. E o físico, obviamente, mas esse mental que a gente tem, que geralmente problematiza tudo e que traz as coisas para muito pior do que elas são, eles têm, né? E quando eles têm é porque eles estão ressoando com a gente. Quando tem alguma coisa em desequilíbrio neles nesse sentido é porque estão pegando da gente, porque é a gente que tem isso. Então, assim, a gente tem muito a aprender sobre a vida, sobre a gente mesmo, sobre a força deles, sobre o lugar, nosso lugar, né? Na vida, no sistema, qual é o nosso papel. E eu acho que eu tô sempre aprendizada, assim. Então, só que agora eu olho para isso, para poder absorver e aprender o máximo que eu puder com eles e o tempo todo. Nossa, eu tenho uma gratidão, assim, sem palavras, eterna, a tudo isso que aconteceu, a tudo como foi. Que eu escuto muitas pessoas falar, nossa, mas sempre para você essa coisa, né? Desse sofrimento, a gente sempre tem na nossa família esses animais assim, com essas doenças. Mas eu sou muito grata hoje por elas terem vindo para mim assim, porque se elas não tivessem vindo, eu talvez nem estivesse aqui, a gente não teria se conhecido, eu não teria passado por um monte de processos e
evolução minha que eu passei, conhecimento meu, atribuo a isso também até coisas que eu evoluí no meu profissional, a percepções que eu tive de mim, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu quero daqui para frente, porque foi graças a olhar para isso que eu comecei a olhar para mim, que até então eu não olhava para mim. Eu achava que era tudo muito externo, né? Ah, porque meu marido não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, porque não sei o quê, sabe? Tudo era muito externo. E eu trouxe muito mais para o interno agora. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Gente, 1 hora. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada. Esse Obrigada papo vai a para o você. YouTube, tá, gente? Eu vou botar no YouTube esse papo. Isso aqui vale para ir para o YouTube. E eu quero mais te agradecer por aceitar olhar para isso, né? E evoluir com os animais, e crescer com os animais, expandir consciência, estar mais desperta com eles, amando ele nesse lugar mais amadurecido, nesse lugar mais adulto, esse lugar real. A gente ama, sim. A gente gosta muito deles, mas ali no lugar deles. E a gente sabe quando a nossa criança está aqui olhando, é a minha criança, eu vou morder, eu vou beijar, eu vou cheirar. Mas na hora de ser adulta e nas escolhas, nos momentos mais desafiadores, a gente chama essa mulher para cá. E não fica mais no vitimismo. Eu vou tirar uma carta. Eu olhei para uma aqui. Vamos ver? Tá. Primeira. Nossa, mas eu gostei dessa. Tá. Vamos lá. Quando eu aceito os meus pais como são, eu deixo de criar. Tá aparecendo aqui, bonitinha. Eu deixo de criar expectativas em você, animal humano e animal não humano. Eu vou colocar nos meus stories. Olha a expectativa que eu falei. Olha a expectativa que você falou. Quando eu começo a tomar de mim, gente, quando eu começo a aceitar o meu pai e minha mãe com a história deles, eu começo a me aceitar. É só nesse lugar que a gente vai se ver quando eu me tomar de mim com todas as histórias que vem atrás. Aí sim eu consigo liberar essas expectativas de como você era, né? Tem que ter um jeito. Não é possível. Tem que ter um jeito. A gente nem para para sentir o jeito. E o jeito vai abrindo. Quantas portas se abriram? Quando você soltou. Quando você falou chega. As portas se abriram. Várias. Olha aí, ela fazendo um tratamento. Muito lindo, né? Quando você tá super bem, tá levadinha, tá brincando, coisa que ela já tinha muito tempo que não fazia, assim. Outro dia eu amassei bolinha pra ela brincar e ficou destruindo. Comendo frutinha, e aí vai comendo as você pitangas vê, no quintal. quando a Tá super bem. tutora tá mais curada, mais tomada dela mesma, cada vez mais soltando esse animal, as curas vão acontecendo. O caminho vai abrindo. Quando a gente está agarrada ali no apego, quando a gente está ali agarrada na dor, quando a gente está agarrada na história, no vitimismo, é mais sofrimento, mais dor, tanto para o animal quanto para ela. Então, que lindo. Quanto mais essa tutora está tomada dela, mais esse animal vai mostrar cura. E às vezes a cura não é o que a gente quer. Exato. Exatamente, que eu também não entendia, né, no início. Pra mim, cura é cura, ué. Cura é ficar curada da doença e ficar bem, e viver 17 anos e morrer velhinha. Pra mim, isso era cura. Hoje eu entendo que não é. Não precisa ser. Pode ser. Pode ser, mas não é, não precisa ser. Não é necessariamente ser uma expectativa, é uma dor nossa. A gente não tem noção do que faz todo esse movimento acontecer. Simbora, que senão a gente vai ficar no café nas 8h35, já são 9 e pouca. Vou caminhar agora, porque também é um outro movimento de autocuidado que eu tô começando a fazer, que eu preciso fazer. Que linda, que linda, que linda. E ainda leva ela para caminhar e fazer reflexões com você. Exato. Obrigada, muito obrigada. Gratidão a todo mundo que esteve aqui. Vi vários comentários de pessoas muito queridas. Então, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara, de aceitar e de olhar. Além do aceitar, mas de fazer o seu movimento, que nem eu sabia dessa história toda. Muito lindo, nem eu sabia.
Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Obrigada, gente. pessoal. Bom dia. Muito obrigada. Se alguém tem uma pergunta, pode É. fazer. Se alguém, né? A gente nem abriu para perguntas, verdade. mas muita gente trouxe. Tá? Eu estou vendo aqui rapidinho. Mas. Vai Cláudia, salvar a live? Não vai também, né? Vai deixar no feed, tá né? gravado. Eu vou tentar colocar. As conversas na terapia são muito produtivas. Eu vou tentar colocar. Tentar não. A gente vai. Salvar, né? Como colaboradora. Isso. Tá. De qualquer forma, vai Se tiver aqui, tiver pergunta, pode mandar lá também no comentário, direct também, se alguém tiver, sem problema. Isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Bárbara. Beijão. Tchau, tchau.